Olá pessoal, eu sou o Edgar Silva, eu trabalho na Scalena e eu vou mostrar para vocês agora uma demonstração utilizando o WC2 Integrator com o Salesforce, tá ok? Como vocês podem ver, essa aqui é a nova versão do WC2 Enterprise Integration Studio, que é a ferramenta responsável por criar as integrações que a gente consegue fazer dentro da plataforma WC2, no caso aqui focando no Enterprise Integrator para essa demonstração, tá ok? Bom, então o nosso exemplo, a gente vai mostrar aqui mais ou menos o que a gente tem em mente, tá ok? Bom, a gente aqui criou um novo objeto customizado no Salesforce, que é um objeto que a gente chama aqui de agências, né? Então aqui tem algumas agências já cadastradas aqui no nosso Salesforce. Então aqui, se eu cadastrar uma nova agência aqui, eu posso colocar aqui o nome da minha agência. Vou colocar aqui um exemplo, o nome da agência é Pacaembu. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então Pacaembu, endereço, vou colocar aqui Avenida Pacaembu. Ok, um fone aqui, vou colocar qualquer. E vou colocar aqui o tipo da minha agência é do tipo Premium. Save. Então, automaticamente aqui o Salesforce vai criar um novo objeto, né, que é do tipo agência. Então, eu posso aqui listar e ter aqui a minha agência agora Pacaembu aqui sendo listada como um dos objetos, né, dentro do Salesforce. Porém, quando a gente fala de integração com o Salesforce, é muito importante a gente entender que nem todos os usuários vão ter acesso a essa interface. Ou melhor, se a gente fala no cenário onde você tem uma comunicação machine to machine, ou seja, ou uma integração de APIs, uma integração que você tem sistemas diferentes conversando, você não vai ter essa interface. Então a gente vai ter que conversar através de APIs do Salesforce, ok? Então nesse contexto, a ferramenta de integração da WSO2 ela é extremamente poderosa porque ela abstrai toda a complexidade que teoricamente a gente deveria ter que manipular e conhecer em como operar a plataforma Salesforce. Porém, de posse dos mediadores, que são esses componentes que a gente pode observar que vêm por padrão aqui na plataforma, eles basicamente dão uma notação de composição da integração baseada em blocos. Então, seja aqui eu geralmente uso uma analogia aqui para quem tem bem de uma época onde a gente programava bastante com componentes, então, seja visuais, então a gente colocava um componente, ia conectando um ao outro e com isso ia dando vida às nossas aplicações. Nesse caso, essa abordagem de integração que preza pela configuração, ela pode trazer bastante produtividade para a gente, porque essa interface visual que vocês estão vendo aqui, ela pode também muito bem ser renderizada para um modo de texto, de código propriamente dito, que aí vai ser XML, que é a linguagem natural aqui do Enterprise Integrator, do módulo de SB que tem dentro dele, tá ok? Bom, então, aqui o que a gente está fazendo é o seguinte, o que a gente pré-determinou aqui como exemplo, a gente vai ter uma API que basicamente vai fazer uma consulta em todas as nossas agências e depois a gente vai fazer a gravação dessas agências, ou seja, quando se tiver uma aplicação mobile ou um outro sistema quiser se comunicar e sem precisar entrar na interface do Salesforce, você vai conseguir gravar uma informação lá dentro. E é isso aí que a gente vai ver agora, tá ok? Vamos lá então. Então, pessoal, vamos aqui entender mais ou menos como que vai ser a nossa API de integração, tá ok? Então, o que a gente tem aqui basicamente na nuvem é o nosso Salesforce. Então, esse cara está lá e aí a gente vai se comunicar com ele. O que a gente vai fazer é basicamente uma API e essa API, por sua vez, ela vai estar hospedada aqui na minha máquina. Ela poderia também estar no servidor da nuvem, poderia estar na Azure, no Google, onde quer que fosse, na AWS e assim por diante, certo? Então, essa API eu vou basicamente criar os fluxos de integração, que vão ser essas caixinhas que a gente está vendo aqui na nossa ferramenta, que é o que a gente chama de sequências, e cada sequência tem um mediador, que são esses componentes que a gente consegue enxergar aqui, e cada mediador desse, que é um componente, tem uma tarefa, ok? Então, quando a gente cria uma API dentro do WSO2, o que a gente está criando, na verdade, é o que a gente chama de recursos.
Um recurso nada mais é do que o nome já diz, ou seja, a gente aqui vai criar um recurso do tipo GET. Então a gente vai dizer que, quando eu chamar o HTTP GET, por exemplo, num recurso que é /agencies, por exemplo, a gente vai basicamente retornar todas as agências que a gente tiver no Salesforce, certo? Então esse cara aqui, essa API vai se conectar no Salesforce, vai negociar toda a questão de autenticação, autorização e assim por diante. E o Salesforce, quando perceber que isso aqui está ok, vai devolver para a nossa API, e o que vai devolver aqui para quem estiver chamando essa API, que no caso aqui a gente vai usar o Postman como o nosso cliente, mas poderia ser o mobile, poderia ser qualquer outra aplicação, tá ok? A gente também vai ter um outro resource, só que ao invés de get, ele vai ser o método post. E aí nesse post aqui, ele vai também chamar para o /agencies, só que ele vai ter um comportamento diferente, que a gente espera que quando esse cara aqui seja chamado, ele vá lá e grave uma informação no nosso Salesforce, tá ok? Então é isso que a gente vai implementar aqui agora, e vou mostrar como isso aqui pode ser extremamente simples utilizando a plataforma WSO2. Então, vamos lá. Então, pessoal, aquele primeiro recurso lá que a gente acabou de falar para vocês, está aqui dentro da nossa sequência, no caso do nosso fluxo, né, propriamente dito, na nossa API. Então, quando a gente vem aqui em Resource e a gente vem aqui em Properties desse cara, o que a gente consegue ver aqui é o seguinte, que esse cara aqui, ele é um URL template, o template dele vai ser /agencies, o protocolo pode ser HTTP ou HTTPS, e o método que ele vai responder vai ser GET, ok? Então, basicamente, todo recurso, conceitualmente falando, dentro do Enterprise Integrator, ele tem o que a gente chama de uma sequência de entrada, uma sequência de saída e uma sequência de falha, ou de erro, propriamente dito, ok? Então, o que a gente está fazendo aqui agora, nesse primeiro recurso de consulta, que seria o nosso GET, né, que vai retornar os dados do Salesforce. Então, primeiro que o que a gente passa é o componente, né, o mediador do Salesforce, que é responsável por fazer a autenticação, tá ok? Então, aqui eu tenho todas as minhas configurações de autenticação estão aqui configuradas nesse componente. A gente depois tem aqui um log, só para a gente ver o que está acontecendo, se autenticou direito ou não. A gente tem aqui depois um componente de query. Então aqui quando a gente faz a query, por exemplo, a gente tem aqui toda a configuração do nosso componente, propriamente dito. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver então que a instrução que a gente está chamando aqui nesse mediador de query do Salesforce é o select name, address. Aqui, como address é um campo customizado, então ele tem esse padrão do próprio Salesforce. Type, que é outro campo customizado. Se está no core bancário. From agency, que também é um objeto customizado, por isso que ele tem essa anotação aqui. Tá ok? Bom, então essa é a query que a gente vai utilizar, a query propriamente dita, para poder executar a nossa instrução e retornar dados do Salesforce. Tá ok? Então, vou clicar aqui no Finish. E o que eu tenho aqui? Integrado à minha ferramenta de desenvolvimento, eu tenho já a nossa ferramenta de integração no meu ambiente de desenvolvimento. Então, o que a gente vai fazer agora é startar essa nossa instância está aqui na minha máquina local e a gente vai ver esse exemplo agora funcionando na prática. Então, vamos lá. Então, aqui como a gente pode ver, o nosso servidor subiu, né? Então ele foi inicializado aqui, em alguns segundos ele já estava aqui no ar. E agora o que a gente vai fazer é chamar o Postman para a gente testar exatamente esse nosso recurso, tá ok? Então aqui eu vou alternar para o Postman. E então aqui eu tenho basicamente o endereço, né, da nossa API. Então essa API aqui tem um contexto eu coloquei aqui de SFDC, de Salesforce, Agencies, correto? Então aqui agora eu vou clicar no botão Send e ele basicamente vai executar esse recurso e essa sequência de mediadores que a gente tem aqui. Então vamos lá, clicar no Send. Então, se você observar aqui, ele tem uns logs aqui, né, do nosso servidor. Ele foi lá e executou e retornou para a gente as agências, certo? Que foram guardadas e já salvas aqui no nosso Salesforce. Então, por exemplo, aqui
Uma dessas agências aqui é a própria agência Pacaembu, que está aqui, né, que é uma das agências que a gente tem gravadas aqui no Salesforce, ok? Bom, então agora a gente vai fazer uma outra operação, que é a operação aqui de baixo, que é a questão de como a gente grava uma nova agência dentro do Salesforce, certo? Então vamos lá observar como que esse recurso funciona. Então, maximizando aqui para ficar mais fácil o entendimento de todos. Então, algo bem interessante aqui na nova versão do Integrator e na nova versão, isso aqui é uma das novidades que a gente tem no Integrator 6.5, um novo mediador que chama Property Group, que é um mediador que permite a gente enfileirar várias propriedades ou várias variáveis num único mediador. As versões anteriores do Integrator, do SB, a gente tinha que colocar para cada variável, era um mediador, isso dependendo do que você tinha que fazer, meio que deixava o fluxo como todo da sequência bastante populado. Então esse mediador, algumas pessoas acabavam criando esse mediador meio customizado, foi bem interessante porque essa novidade aí veio e é bem legal de utilizar esse novo mediador aqui nessa nova versão, tá ok? Por que esse cara aqui é importante, o Property Group? Se a gente vier aqui nas propriedades desse cara, a gente vai poder ver, por exemplo, que o nome na descrição desse cara aqui são as minhas vars, minhas variáveis. Então, ele tem aqui alguns valores. Então, ele tem aqui, por exemplo, o Message Type, né, que é do tipo Application JSON, né, que é o que a gente vai interagir com o Salesforce. Ele tem um objeto aqui que ele faz uma avaliação, uma execução, né, uma evaluation aqui da JSON, pegando aqui o nosso object name, e ele também pega um atributo, que é no caso field and value, né, ou seja, a lista de fields and values que a gente tem dentro, né, do Salesforce. E aí com base nisso, ele guardando essas variáveis, a gente aqui fez um negócio bem interessante, que é o mediador que se chama Sequence, que basicamente, eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar aqui um duplo clique, ele vai nos levar para uma outra sequência. Então, dentro do Integrator, dentro do Studio, a gente consegue criar uma anotação de componentes e consegue criar bibliotecas de componentes nas quais a gente consegue reutilizar e a gente consegue concentrar, por exemplo, pontos que são bastante repetidos ou reutilizados comumente dentro de um fluxo, de um projeto de integração, eles podem ser associados, referenciados dessa maneira aqui. Então, lá na nossa sequência inicial, eu estou aqui chamando o init, que é um componente de inicialização, de autenticação, autorização do Salesforce. Então, aqui dentro da minha sequência, desse fluxo, então eu estou referenciando exatamente essa sequência que é responsável de autenticar dentro do Salesforce. Então isso é interessante porque ao longo do projeto você vai ter vários cenários que você vai ter reutilização. E também isso é bem interessante porque numa ótica de reutilização de componentes, você pode ter sequências um pouco mais complexas feitas por desenvolvedores que tenham mais experiência no Integrator. E aí você tem, por exemplo, gente nova ou desenvolvedores que não são tão experientes, utilizando todo o poder dessas sequências dentro dos fluxos deles. Então, ou seja, isso aqui é algo bem interessante, como a gente falou no início, é uma abordagem de desenvolvimento que gera bastante produtividade, certo? E aí, por último, a gente tem aqui uma função do Salesforce, que é a Create, que já está aqui no meu mediador também. Então, se a gente vier aqui dentro do Salesforce, a gente tem várias operações aqui, né, vários mediadores que são basicamente estão mapeados para as operações que são previstas dentro da API REST que a Salesforce disponibiliza. O que é interessante, como vocês podem perceber, que, bom, eu não tenho uma expertise gigante em Salesforce. Basicamente, o que a gente tem que fazer é seguir um pouco da documentação e utilizar dos componentes para que, por exemplo, agora eu vou utilizar aqui o operation, que eu vou utilizar um create, e o que eu vou usar de informação é o que vem do meu property group. Então, ou seja, eu vou usar aqui duas variáveis de contexto. Eu vou precisar do meu object name e do meu field value. E lembra que essas nossas variáveis estão vindo da onde? Exatamente do nosso property group. E aí, então isso aqui é bem interessante porque agora você pode ter uma lista bem grande de variáveis e você carrega ela uma única vez dentro do seu fluxo e vai utilizar conforme
for a utilização e execução do fluxo como um todo, certo? Bom, por último aqui a gente cria um Payload Factory. O Payload Factory ele é um componente que é responsável em construir uma resposta ou um payload, como diz o próprio nome, certo? Então o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, ó, a gente criou aqui um payload tipo data, que tem o object name $1 e o feed value $2. E aí o que é interessante é que esse $1 e $2, a gente vai usar aqui um conceito de macro substituição, no qual esse primeiro cara aqui, $1, vai ser substituído pelo nosso expression getProperty object name. E o $2 vem do feed value. E você vai perguntar, puxa, Edgar, de onde que vem essas variáveis? De novo, vem do nosso property group. Então ficou ainda mais fácil você integrar Salesforce utilizando uma ferramenta 100% open source, uma ferramenta que não tem diferença da versão Enterprise para a versão Community e que promove realmente uma produtividade incrível para qualquer tipo de ambiente, para qualquer tipo de implementação, não só para Salesforce, mas para vários outros conectores também, tá ok? Então vamos ver agora como é que esse recurso ele funciona quando a gente vai para a produção. Então vamos lá chamar o nosso Postman. Então aqui no meu Postman eu já salvei essa execução, então tem aqui uma colinha aqui no meu post. Então agora a gente vai chamar, observem aqui, ó, é o mesmo recurso, certo? Agencies também. A única diferença é que esse cara aqui é post. E onde que isso está descrito? É muito simples. Aqui no nosso recurso, né, desse segundo recurso que a gente tem aqui, se a gente for aqui nas configurações dele, a gente tem aqui, ó, /agencies, só que em vez de get, aqui a gente tem post. Então automaticamente esse recurso ele responde um post, certo? A gente adicionou aqui alguns cabeçalhos, né, porque a gente vai interagir 100% com JSON agora, então é importante a gente adicionar esses cabeçalhos. E aqui no body da nossa mensagem, a gente tem aqui já basicamente a instrução que a gente quer criar, certo? Então aqui eu vou criar uma nova agência, certo? Aliás, aqui uma coisa interessante, eu vou criar uma nova agência, então o object name que eu vou criar é do tipo agency, certo? E a lista de field and value, eu vou ter aqui as informações de address, name e o type, certo? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou mudar aqui o address, eu vou colocar aqui Batista Campos, certo? E vou colocar aqui o nome da agência também, Batista Campos. E vou deixar aqui que o type dela é premium, ok? Então agora eu vou executar essa minha chamada aqui, certo? Então aqui no console o Salesforce está sendo executado. E aí quando a gente voltar aqui no Postman, a gente teve o retorno, certo? Aqui inclusive ele está mostrando aqui um XML, mas eu posso colocar aqui ó, um JSON, né, como ele vem de verdade, que está aqui ó, gravado, certo? E aqui como eu tenho certeza que todos vocês, puxa, mas será que gravou mesmo? Então vamos dar uma olhada aqui, uma conferida no nosso Salesforce. Então vamos voltar aqui nas agencies, certo? E aqui a gente tem a agência Batista Campos que foi salva, certo? Então está aqui como Batista Campos, o address, o type, aqui tudo bem já gravado e tudo funcionando sem nenhum problema, tá ok? Bom pessoal, então agradeço muito a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, eu espero que a gente consiga um pouco mais de tempo para poder criar mais esses screencasts para vocês todos, tá ok? E deixando aqui os nossos contatos, né, das nossas redes sociais, então aqui o Twitter da Scalena, aqui o meu Twitter, aqui o nosso site e aqui recentemente a gente lançou o nosso blog no Medium, então sempre que a gente tiver alguma novidade, com certeza a gente vai estar publicando e também lá no nosso espaço, nossa página no LinkedIn, tá ok? Muito obrigado, agradeço muito mais uma vez e até a próxima. Um grande abraço.